mercado de carbono é uma ferramenta real de redução de emissões ou uma licença para poluir? Olá, eu sou a Aline e esse é o Descomplicando, o nosso mini-cast que vai direto ao ponto. Aqui a gente trata, por episódio, um conceito de ESG e mudanças climáticas. As perguntas vêm da escutativa que fazemos com os nossos clientes e parceiros. E hoje a gente vai descomplicar o que é o mercado de carbono e como ele funciona na prática. E para isso está aqui comigo o Fernando Beltrame, CEO da Decaplan. Olá, Aline, obrigado pelo convite. Obrigado, mais uma, né, Fernando? Estamos numa série aí de mini-casts. Bom, para começar, então, o que é o mercado de carbono? Bom, o mercado de carbono é um ambiente onde as empresas podem comprar ou vender crédito de carbono. Como a gente falou no primeiro episódio, né, o crédito de carbono é uma moeda ambiental, que ele equivale a 1 tonelada de CO2 capturada ou evitada. E o mercado de carbono, ele é uma licença para poluir? Pelo contrário, o mercado de crédito de carbono ele foi criado para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. E o que é isso? Hoje existem algumas tecnologias que são mais fáceis de você implementar, que têm maior benefício ambiental e menor custo. Então, o mercado de crédito de carbono você consegue focar nessas tecnologias e daí ajudá-las a viabilizar. Então, por exemplo, empresas que implementam ações de energia renovável, que ele tem um custo inicial, mas ele reduzindo as emissões de carbono, ele pode ter um incentivo financeiro do crédito de carbono. Para cada tonelada que ele evitou ou ele capturou, ele gera um crédito de carbono. Outras iniciativas são projetos de recuperação florestal, desmatamento evitado ou agricultura regenerativa. Algumas pessoas falam que o mercado de crédito de carbono ele é um greenwashing, onde você está pagando, você continua poluindo e está pagando por esse impacto ambiental. Mas, na verdade, é exatamente ao contrário. Ele é uma iniciativa voluntária que as empresas assumem esse compromisso de quantificar suas emissões, evitar o máximo suas emissões e as emissões inevitáveis, aí sim ele pode investir em projetos que tenham incentivo do crédito de carbono. Entendi. E existem dois tipos de mercado, certo? O mercado regulado e o mercado voluntário. Queria que a gente aprofundasse um pouco mais e entendesse o que são esses dois mercados. Vamos começar pelo regulado. O que é o mercado regulado? O mercado regulado é o mercado onde as empresas e os países eles assumem compromissos de reduzir as suas emissões de carbono. E daí as emissões que eles não conseguiram reduzir, eles podem comprar os créditos de carbono. Mercado onde as empresas, nos diversos setores, eles são obrigados a reduzir as suas emissões de carbono. Por exemplo, no ano passado a gente esteve no Canadá, onde a gente passou 2 meses estudando esse mercado. E lá no Canadá, diversos setores são obrigados a quantificar suas emissões de carbono e com o passar dos anos, eles precisam reduzir essas emissões de gás de efeito estufa. As empresas que não conseguiram reduzir com a meta estabelecida pelo governo, elas são obrigadas a comprar esse crédito de carbono. Então, o governo define quais são os tipos de crédito de carbono que eles podem comprar, como que isso é transacionado. E, por outro lado, as empresas que reduziram as suas emissões, além das suas metas, para cada tonelada que ela reduziu a mais, ela tem um crédito de carbono e pode comercializar para as empresas que não atingiram as suas metas de redução de emissões. Você falou de como funciona, né, e deu o exemplo do Canadá. Mas e aqui no Brasil? Como que está hoje a situação do mercado regulado? Então, hoje a gente tem uma política para criar um sistema brasileiro de comércio de crédito de carbono. Porém, a gente tem 24 meses para regulamentar todo esse mercado. E nessa regulamentação, o que vai ser definido? Quais são os setores que fazem parte desse mercado? Como é que vai ser essa progressão? Quais vão ser as metas de cada setor? E quais tipos de certificados, quais tipos de crédito de carbono serão aceitos? E no mercado regulado, essas metas, como que elas vão ser estabelecidas? Já tem uma definição sobre isso para as empresas, essas metas de emissões? Então, isso está sendo discutido, né? Como é que vão ser definidas as metas, os limites de crédito de carbono, mas como ele vai acontecer? É similar como o Brasil definiu sua meta de redução de emissões de carbono. Então, vai ser avaliado cada um dos setores, quais são os setores que mais intensivos de consumo de energia. Por exemplo, as cimenteiras, as indústrias cerâmicas que consomem muita energia. Então, esses setores que são mais intensivos do consumo de energia ou de emissões de CO2 serão os primeiros. E daí eles vão ter metas mais restritivas e, aos poucos,
todos os outros setores serão obrigados a fazer isso. É como aqui em São Paulo, por exemplo, a parte de gestão de resíduos. Você tem os grandes geradores e daí eles vão tendo que cumprir algumas metas, alguns compromissos e aos poucos todos os outros setores serão envolvidos. Fernando, então eu entendi que o mercado regulado ele está muito ligado à questão de metas, certo? Metas que empresas e países têm que adotar para reduzir. E uma vez que você consegue fazer essas reduções ou ir além dessas reduções, você tem um ativo, né? Você gera um crédito ali que você pode comercializar. Isso é um mecanismo que, de fato, ajuda a descarbonizar a economia? Como que isso ajuda a gente ter uma economia ali, empresas que gerando menos carbono? Legal. Você regulamentando o mercado, você torna esse mercado oficial, né? Você consegue abrir esse mercado internacionalmente. Então, empresas internacionais podem operar, comprar crédito de carbono desse seu mercado. O mercado brasileiro não é uma super inovação, porque já existem mais de 38 mercados regulados de crédito de carbono no mundo. Então, a gente está... hoje, o Brasil ele representa em torno de 4% dos créditos de carbono negociados no mundo. Então, você regulamentando, você estando nesse mercado, você começa a operar internacionalmente. E o que é isso? É você trazer recurso para os projetos ambientais do Brasil. E você perguntou sobre se isso traz benefício efetivo, né? E como isso começa. Então, quando você cria um mercado de crédito de carbono, as empresas, elas, às vezes, para você mudar a sua matriz energética, para você mudar, por exemplo, um sistema de ar-condicionado na sua indústria, é um pouco caro no início. Então, você às vezes não consegue iniciar uma redução de emissões com uma mudança estrutural. Então, você começa a ajudar outros projetos que é mais barato você investir e você mudar a sua matriz energética. Daí você fala assim, putz, mas isso é ruim porque você não mexe na sua operação. Mas é uma forma de você acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, você começa com o que eles chamam de quick wins, são os ganhos rápidos. Então, por isso que o mercado, ele no início, ele ajuda você a ter esses ganhos rápidos. E com o passar do tempo, você começa realmente a investir em outras tecnologias que são mais caras, mas serão necessárias. E com o mercado regulado de crédito de carbono, ele vai se tornando cada vez mais restritivo. Então, no início, você precisa publicar suas emissões de carbono e aos poucos, esse mercado ele vai obrigando as empresas a reduzir as suas emissões de carbono. Então, realmente, ele vai trazer uma redução efetiva das emissões de gás de efeito estufa para o país. Então, hoje, empresas que medem suas emissões ali de forma voluntária e adotam projetos ou tecnologias ali para redução e compensação de forma voluntária, com o mercado regulado de carbono, elas vão passar a ter metas, a ter que reduzir, e se elas reduzirem além, elas vão ter essa compensação financeira por poder comercializar essas emissões que elas reduziram. Exato. E tem outro benefício. Quanto antes as empresas começarem a conhecer o seu mercado, conhecer as suas emissões de carbono, mais rápido também elas poderão se beneficiar desse mercado. Então, elas têm todo esse mapeamento, elas podem registrar os seus inventários de emissões e quando surgirem regulamentações ou exigências, seja no mercado nacional ou mesmo para você exportar para a Europa, você que já tem as suas emissões de carbono, já implementou, por exemplo, uma jornada de descarbonização, você pode trazer esses diferenciais para os seus produtos, para os seus serviços. E o mercado voluntário? Então, eu entendi que no mercado regulado teve aprovação da lei, mas ainda tem um tempo para isso se estruturar. Mas o mercado voluntário, ele já opera, já funciona? Qual que é a característica dele? Legal. O mercado voluntário de crédito de carbono no Brasil, ele é um mercado que já existe há bastante tempo, né? Desde quando começou o protocolo de Kyoto, criou o mercado de crédito de carbono. Existem diversas certificações voluntárias de crédito de carbono, como o Verra, que é a mais conhecida, ou o Gold Standard. Então, é um setor que tem crescido cada vez mais e tem surgido outras certificações no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente trabalha a certificação do Carbon Fair, que ele não apenas é uma certificação de crédito de carbono brasileira, como também ele é uma plataforma de negociação e um marketplace de crédito de carbono. Então, hoje, qualquer pessoa ou empresa pode calcular suas emissões de carbono e pode acessar essas plataformas e selecionar os projetos e comprar os créditos de carbono para apoiar, para compensar suas emissões de carbono. E, Fernando, quanto é que custa um crédito de carbono? Como é que você comercializa ele? Não existe um valor fixo para o crédito de carbono.
é muito do dono do crédito de carbono, quanto que ele quer, por quanto ele precisa vender esse crédito de carbono para viabilizar o seu projeto ambiental, e é muito de oferta e procura. Então, por exemplo, hoje em dia você tem uma procura muito grande por projetos de crédito de carbono da Amazônia. Então, por exemplo, um projeto da Amazônia ele pode variar de, às vezes, 80 a 120 reais o crédito de carbono. Para um projeto de um aterro sanitário, por exemplo, que ele tem o mesmo um crédito de carbono, tanto na floresta amazônica quanto no aterro sanitário, equivale a 1 tonelada de CO2 que foi evitado ou capturado. Então, a quantidade é a mesma. Porém, o crédito de carbono de um aterro sanitário, às vezes, você tem uma procura menor. Então, o preço dele, às vezes, fica menor. Então, você tem projetos de crédito de carbono de $5 até 20, $30. Então, por exemplo, uma pessoa, uma empresa, ela pode comprar o crédito de carbono, né, nesse mercado de carbono, tanto para compensar as emissões e aposentar, né, esse é o termo que fala, ou então ela pode comprar também para depois revender, usar isso como um ativo. Existe essa atividade de trading nesse mercado de carbono? Sim. Hoje, na plataforma, por exemplo, na plataforma no Carbon Fair, você pode ter um usuário e senha, você pode operar no mercado de crédito de carbono. Então, muitas empresas fazem, eles compram grandes volumes de crédito de carbono, por exemplo, 5.000 créditos de carbono, 100.000 créditos de carbono. E aos poucos, ele compensa as emissões de outras empresas ou de pessoas físicas. Então, existe hoje uma plataforma de trading, de negociação de crédito de carbono, onde você pode comprar e aos poucos você pode revender esse crédito de carbono. E você está nesse mercado há muito tempo, né? Já faz mais de 15 anos que você está trabalhando com isso. Mas, ultimamente, o que a gente percebe é que tem saído mais na mídia, né? As questões das mudanças climáticas, enfim, estão mais visíveis, né, ali para todo mundo. Então, começa a se falar de mercado de carbono, de crédito de carbono, e aí, ao mesmo tempo, começa a vir toda uma mídia ali falando que você pode ficar rico com crédito de carbono. Então, a gente acaba vendo muito anúncio, né, nesse sentido. Principalmente voltado ao produtor rural, enfim. E quais são as pegadinhas desse carbono, né? O que é meio falácia nesse mercado e o que é realmente sério, assim? Quais são os cuidados, né? Como que a pessoa pode filtrar o que é sério e o que não é dentro desse mercado? Legal. A gente até comentou um pouco disso quando a gente falou sobre crédito de carbono, né? Então, um projeto, para ele ter crédito de carbono, a gente coloca que ele precisa de 3 coisas básicas. Ele precisa ter adicionalidade. E o que é isso? Ele precisa realmente reduzir as emissões de carbono, capturar as emissões de carbono, além do que a prática de mercado ou exigido pela lei. Então, um projeto de crédito de carbono, quando ele é certificado, ele traz essa adicionalidade. Então, ele traz esse benefício ambiental. Um segundo tema que é muito importante é a parte de metodologia. Então, você precisa ter tudo muito bem detalhado, como que esse projeto aconteceu, quais são os resultados dele, para depois vir uma certificadora e poder auditar o seu projeto. E o terceiro ponto que você comentou é a parte financeira. O projeto ele precisa ter o incentivo financeiro do crédito de carbono para ele se viabilizar. Isso é um tema bastante bacana, né, que foi pensado quando foi criado o mercado de crédito de carbono. Por exemplo, antigamente projetos de parques eólicos ou fotovoltaicos, por exemplo, projetos de fotovoltaicos, eles tinham incentivo financeiro do crédito de carbono. Por quê? Era relativamente caro você você instalar um parque de energia fotovoltaica, você instalar fotovoltaica na sua casa, na sua empresa, e o payback desse projeto era muito longo. Hoje em dia, com a redução do preço do fotovoltaico, o seu retorno é muito mais rápido. Então, você não precisa mais do incentivo financeiro do crédito de carbono. Então, esses projetos, hoje em dia, eles já não são aceitos em alguns mercados de crédito de carbono. Então, um tema ele surgiu para ajudar financeiramente a viabilizar projetos ambientais. Quando essa tecnologia ela já se torna financeiramente viável ou você reduzir o custo dessa tecnologia, ele já não tem um crédito de carbono. Um outro ponto muito bacana é que esse crédito de carbono, por exemplo, tem projetos de cerâmica. Então você tem a cerâmica e você queima madeira do cerrado ou da caatinga para fazer a sua cerâmica. E você substitui essa madeira por casca de arroz, casca de coco ou bambu. Então você pega uma biomassa que antes era jogada fora, você usa como energia. E isso ajuda ele a gerar crédito de carbono e tem um incentivo financeiro. Só que qual que é o negócio da cerâmica? É vender cerâmica. Então o dinheiro que ela vai ter é com a cerâmica. O crédito de carbono ele vai ser lá
2%, 5% da sua receita para ajudar a viabilizar o projeto. Então, não vai ser o crédito de carbono que vai falar, não, você vai ficar rico vendendo crédito de carbono. Não, ele é um plus, ele é algo a mais para ajudar a viabilizar o seu projeto. Fernando, e quem que pode operar no mercado de crédito de carbono? Bacana. Hoje, qualquer pessoa ou empresa pode operar no mercado de crédito de carbono. Por exemplo, você, uma pessoa física, você pode se associar a uma plataforma como o Carbon Fair, você ter um usuário e senha, você comprar crédito de carbono e negociar eles, não só utilizar o crédito de carbono para compensar as emissões de carbono de uma viagem sua, por exemplo, mas você pode compensar as emissões de carbono de uma empresa, de um e-commerce, de uma entrega. Então, desde uma pessoa física até uma pessoa jurídica. Então, você como empresa, você pode operar comprando e compensando as emissões de carbono da sua operação. Então, você, por exemplo, é uma empresa de logística que consome bastante combustível, você pode compensar as emissões de carbono da sua operação todo mês, ou você pode compensar de um ano, você pode comprar um volume grande de crédito de carbono e depois aos poucos ir compensando. Ou você até uma empresa de consultoria, você pode operar no mercado de crédito de carbono, compra um grande volume de crédito de carbono e daí aos poucos você vai compensando de algum evento, de algum show que você ajudou a implementar. E a gente tem criado outras ferramentas para facilitar esse uso do crédito de carbono, como as calculadoras de gás de efeito estufa. Então, numa plataforma online, você consegue calcular as emissões de carbono, por exemplo, de uma viagem que um grupo fez, e daí você comprar esses créditos de carbono, seja internamente num trade, ou seja no marketplace. Então, é um mercado onde todos podem operar. Obrigada, Fernando. E se ficou mais claro, missão cumprida. Fique com a gente para acompanhar os próximos episódios.